Meus amigos, voltando aí ativa em 2026 com nossos vídeos diários, né? Demos uma pausa aí rapidamente para umas férias, mas agora a gente voltando aí com os vídeos diários, a gente já começa, eu começo esse vídeo com a seguinte indagação, né? Tu trocaria, presta atenção aí na pergunta, tu trocaria a classificação da quinta fase para a Copa do Brasil, né, em troca disso não ter o acesso, né? Outra pergunta que eu te faço aqui antes da nossa vinheta. Tu trocaria apanhar, levar surra do rival, né, nos dois ou três clássicos pelo Campeonato Paraense, é, em troca de chegar na quinta fase da Copa do Brasil? Isso aí a gente vai debater depois da nossa vinhetinha. Galera, não se esqueça aí, por favor, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, dar o like, dislike, enfim, tudo aquilo ali que você já sabe. Bem, por que que eu fiz essa pergunta aí, né? Essa pergunta retórica aí no início do nosso vídeo. Porque, assim, 2025 não vai ser um ano fácil, né? Desculpa, 2026, né? Não vai ser um ano fácil. E não vai ser um ano fácil por questões óbvias, né? Primeiro, que a Série B ela tinha muito mais recursos, né? E aliado a isso, né? É aquela história que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né? Aliado ao fato de que a Série B tinha muito mais recursos e a Série C tem menos recursos, automaticamente também vem com esse problema o alto endividamento em que o clube se encontra, né? A crise financeira que o Paysandu se encontra. Isso não é privilégio do Paysandu, né, pessoal? É quase que uma regra de clubes de Série B, Série C e até de Série A. Então, clubes que já vivem, os associativos que já vivem no limite, quando caem, a questão piora ainda. Então, é claro que nós temos as nossas críticas locais e as nossas peculiaridades locais, as nossas questões políticas locais, mas só para dizer que isso não é um privilégio também do Paysandu, né? As bobagens cometidas pela diretoria, infelizmente, né, não é privilégio só do Paysandu. Então, por questões óbvias, né, questões financeiras, a gente vai ter um ano difícil em 2026. Mas eu acho que esse ano difícil não necessariamente será trágico, né? A gente vai desenvolver isso aqui. Mas um ano difícil não quer dizer que será um ano trágico, né? Por quê? Porque a gente vai ter. Uma vez eu já falei para vocês, eu ouvi de um presidente da Série B, se não me engano, foi o presidente do Vila Nova. Ele disse: olha, disputar a Série B e Série C, obviamente que a Série B tem mais patrocínio, tem mais vitrine, você tem a possibilidade de ter o acesso à Série A, o que revoluciona o seu time, mas se você não souber administrar financeiramente, né? Se não houver um plano para subir de forma organizada para a Série A, isso pode se transformar numa tragédia, né? Eu acho que foi do Vila Nova assim, porque inclusive eles estavam com dificuldade financeira lá também. E olha que ele tem uma estrutura interessante, né? Ele disse assim: olha, o problema é que a Série B você tem uma arrecadação e os jogadores de Série B e a estrutura de Série B ela reclama uma estrutura parecida com o grupo de baixo da Série A. Então, se por um lado você tem uma arrecadação interessante, por outro lado, os custos, né, com a Série B elas são muito elevados. Diferente de uma Série C, que, por exemplo, já começa que uma temporada ela vai de abril até novembro, né? E a Série A esse ano, por exemplo, ela vai de. Só está aqui o microfone. Desculpa. E a Série A esse ano, por exemplo, ela vai de janeiro a dezembro. Então, já começa que quase que a temporada da Série C é quase a metade da Série A, por exemplo. Então, por que que eu digo que vai ser um ano difícil? Porque a gente vai ter limitação financeira, né? E, sobretudo, comparado com o nosso rival, é muito, obviamente, né? O nosso rival está anos-luz à nossa frente, né? Claro, com mais dinheiro, se contrata jogadores com melhor qualidade técnica. Claro que às vezes isso não necessariamente se reflete no campo, mas a possibilidade ela é muito maior, então a gente vai ter essa dificuldade financeira. No entanto, a Série C é muito mais barato, né? Os custos são muito mais interessantes. Por exemplo, né, eu entendo que é uma estratégia que está sendo interessante, que a diretoria está
praticando. Claro que isso a gente só vai saber. Futebol é resultado, né, galera? Se der certo, vai ser uma ideia brilhante. Se der errado, vão cair de pau e isso faz parte do futebol. Que é utilizar o Campeonato Paraense de laboratório. Então, está sendo feita uma mesclagem. Pelo que eu estou percebendo, está tentando se montar um time titular com jogadores experientes de Série C, né, para formar um time titular e colocar os garotos da base na reserva para ir tentando fazer uma transição, uma introdução. E com isso o Campeonato Paraense virar um laboratório para que esse laboratório depois seja viabilizado na Série C, que só começa em abril. Né? Então, pessoal, a realidade nua e crua, tá? Nua e crua. Não se espantem, inclusive, não se espantem se o Paysandu, inclusive, não chegar até a final do Campeonato Paraense, tá? É claro, eu como torcedor, óbvio que eu vou torcer, claro que eu nem quero pensar nessa possibilidade, mas não se espantem se não chegar na final do Paraense. Eu sei que os times do interior, né, infelizmente nossos times do interior, o nível técnico do Campeonato Paraense é muito pequeno, mas vale lembrar que como está tendo esse mini laboratório e os jogos de quarta de final são um jogo único, né? Tudo pode acontecer. Como a diferença do elenco do Paysandu não vai ser brutal, já que a gente está numa Série C e está sendo feito esse laboratório com jogadores da base, então não é de todo o absurdo o Paysandu não se classificar para as finais do Campeonato Paraense, tá? O que não é uma completa tragédia se a gente olhar o longo prazo, o objetivo, né, do clube já dito que é o acesso, desde que esse acesso seja feito com responsabilidade, de acordo com o presidente do clube. Então, isso seria uma consequência natural de um planejamento. Né? Agora, claro, a diretoria não fala abertamente nisso, mas se você juntar ali as peças, eu acho que isso aí faz parte do combo do planejamento, né? Inclusive, e aí já não do planejamento, mas como consequência, não espere grande rivalidade entre Remy e Paysandu. Não espere. Eu sei que tem toda aquela história, não, dentro de campo é 11 contra 11, porque quando é repá é outra coisa. Cara, eu sei que já teve ano em que o Remo colocou, por exemplo, jogadores da base, acho que foi quando o Remo ficou sem aqueles 7 anos lá sem divisão, e ganhou, inclusive. Mas assim, isso é aquele ponto fora da curva. Né? A gente não pode se iludir com essa história de futebol. Ah, é 11 contra 11. Beleza, é verdade. Às vezes você tem uma folha salarial muito maior e não necessariamente isso se reverte sucesso. É verdade. Mas isso aí é exceção à regra, né? A regra é você tem mais dinheiro, você contrata melhores jogadores e automaticamente as suas chances de sucesso são maiores. Senão o Real Madrid não era o que era o Real Madrid e o Tiradentes, com todo respeito, não seria o que é o Tiradentes, né? O Pinheirense para falar dos clubes da antiga, né? O Castanhal, se falar dos clubes de agora. Então, Mirassol são pontos fora da curva. Ainda assim, o Mirassol nem dá para dizer que é exceção à regra, porque há todo um projeto, uma estrutura com o Mirassol. Então, a regra é: tem mais dinheiro, contrata melhores jogadores, automaticamente você tem melhores resultados esportivos. Então, não espere grande competitividade entre Remy e Paysandu por uma questão lógica e óbvia, né? Só para se ter uma ideia. A folha salarial estimada do Paysandu é 1.200.000, a folha salarial do rival do Remo são 10 milhões. Então você tem aí quase 10 vezes, né? 10 vezes mais a folha salarial entre Remo e Paysandu. Veja, só para você ter uma ideia, você vai comparar, por exemplo, Remo e Flamengo? Você não vai comparar Remo e Flamengo, né? A folha salarial do Remo em relação ao Flamengo é 10 vezes menor. A folha salarial do Paysandu em relação ao Remo é 10 vezes menor. Então, em termos numéricos, em termos financeiros, é essa a diferença. Ah, mas não sei o que é clássico. Legal. Isso é bacana para uma resenha. E eu, claro, eu quero acreditar nisso como torcedor. Que entre em campo e ocorra essa disputa, joga futebol é 11 contra 11, beleza. Isso tem que acontecer mesmo. Dá a vida. Mas quando a gente vai para os números, a gente tem que ser realista, né? A gente tem que ser
realista, tá? E aquilo que eu falei, não necessariamente isso é uma tragédia. Não é um processo de reconstrução, né? Se é um processo de reconstrução, não tem como ter sucesso no ano inteiro. Então, o que me parece, né, se por um lado vai ser um ano difícil, me parece que é um ano que pode ser aí rolar essa reconstrução com esse laboratório. Até escrevi um texto sobre garotos da base, né? O Paysandu nunca quis, né? Na verdade, o Paysandu nunca valorizou nos últimos tempos essa base. Acabou que esse plano aí está sendo um plano de utilizar a base meio que forçado, né? E se existe um ano para se reconstruir, um ano para se livrar dessa tragédia que foi 24/25 em termos financeiros, o ano é 2026, né? Porque esse ano, só para lembrar, o formato da Série C só cai dois, né? Um dos 20 clubes só cai em dois, porque vai haver uma transição aí nos próximos anos, então só cai dois. Se classificam 8 para a segunda fase da Série C. Então é importante lembrar que a gente não precisa estar liderando o tempo todo, então dá para ficar ali no meio de tabela, né? Sem fazer pirotecnia de contratação de jogador, e aí em um momento oportuno você vai lá numa janela e contrata um jogador bom, então dá para fazer isso com uma certa calma. Então, por isso que eu falei, olha, pode ser um ano muito difícil, mas não necessariamente um ano trágico, né? E a gente que fala tanto, né? Os torcedores mais empolgados, ó, velho, o Flamengo se organizou, o Mirassol tem um projeto, não sei o quê. Aí eu te pergunto, como torcedor, tu trocaria, por exemplo, esse ano não conseguir o acesso para a Série B, ser levar a surra do rival ou perder o Paraense para o rival, que é a lógica, né? Pelo menos do seu ponto de vista financeiro, não do ponto de vista de torcedor, por de repente tentar a sorte, né, em uma Copa do Brasil. Só para lembrar, talvez muita gente ainda não se tocou. Esse ano o Paysandu vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil e os clubes da Série A só vão entrar na Copa do Brasil na quinta fase. Ou seja, são 16 clubes desculpa, 20 clubes da Série A vão entrar na quinta fase e mais 16 que vai vir da peneirona aí, primeira, segunda, terceira e quarta fase. Então, como o Paysandu vai entrar na terceira fase, a chance dele chegar numa quinta fase são chances razoáveis. Por quê? Porque são clubes de Série C, Série D e Série B. E aí, como é jogo, né, eliminatórios, então tudo bem que os elencos de Série B são superiores, mas como são jogos eliminatórios e você não vai enfrentar times de Série A, então poderia existir chances razoáveis de chegar numa quinta fase e com isso aí faturar cerca de 5 a 6 milhões. E quem sabe chegando numa quinta fase, de repente você pega aquele time lá do bloco de baixo, um Remo, um Vitória, um Chapecoense, né? Enfim, esses times que provavelmente devem brigar ali na parte de baixo da tabela. Quem sabe tu não pega um time desses numa quinta fase e dá uma sorte, passa aí até para umas oitavas de final e com isso aumente o cofre ainda mais do clube. É aquilo que a gente falou, por isso que eu falei lá no início. Tu trocaria, por exemplo, perder o Paraense, não ter um acesso na Série C e de repente tentar a sorte para chegar aí numa quinta fase ou oitavas de final da Copa do Brasil para encher os cofres do Paysandu e em 2027 se voltar com mais força, né? É a questão que a paixão e a emoção deveria responder aí, né? Eu logo adianto a minha posição, né? Como torcedor, eu não quero perder o Paraense pro rival. Como torcedor, eu quero o acesso de qualquer jeito para a Série B, né? Lembrando que essa Série C, a Série C, ela é quase que um campeonato semi-profissional, então quero voltar para a Série B de qualquer jeito, né? Então, por isso é aquilo que eu falo, a diretoria ela tem que ter é, não só a diretoria de futebol, né, mas a política em geral, saber mesclar essa paixão e essa razão aí. Mas quero ver tua opinião. E aí, tu trocaria chegar na quinta fase da Copa do Brasil, né? Sanear ou sanar as dívidas, né? Cabe os dois aqui, sanear e sanar as dívidas do clube para em 2027 voltar mais organizado ainda e aí subir com a organização e ir galgando, estruturando o clube direitinho, ou não, prefere subir aí de qualquer jeito. Quero ver tua opinião aqui. Beleza? Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.